Use bicarbonato assim para melhorar sua saúde sexual, deixar seu pênis mais ativo e sua disposição em alta por dias. Poucos homens sabem, mas esse pó simples e barato, que existe em praticamente toda a casa, pode influenciar diretamente a energia, a resistência, o desempenho físico e a resposta sexual. Meu nome é Doutora Márcia Rodrigues, sou médica há mais de 20 anos, especializada em saúde masculina e nutrição clínica. Agora vamos direto ao assunto. O bicarbonato de sódio atua como um tampão biológico. Ele neutraliza esse excesso de acidez e permite que suas células funcionem em um pH mais favorável. Na prática, isso significa mais fôlego, melhor desempenho e recuperação mais rápida. Os estudos mais recentes mostram que homens que utilizam bicarbonato corretamente conseguem sustentar esforços mais longos, tolerar maior intensidade e manter melhor rendimento físico e sexual. Agora, eu quero que você entenda como usar o bicarbonato pensando diretamente na sua performance sexual. Porque o mesmo mecanismo que melhora a resistência muscular é o que sustenta uma ereção mais firme e duradoura. O pênis é um órgão vascular e muscular. Ele depende de circulação eficiente, de contração adequada e de um ambiente metabólico equilibrado. Quando o seu corpo está ácido, inflamado e sobrecarregado, o fluxo sanguíneo piora, a fadiga aparece mais cedo e a resposta sexual perde qualidade. O bicarbonato entra exatamente aí. A dose que a ciência utiliza como base é em torno de 0,3 grão por quilômetro de peso corporal. Para um homem de 80 quilos, isso gira em torno de 24 gramas. Essa quantidade deve ser diluída em água e ingerida entre 1 e 3 horas antes do momento em que você quer estar no seu melhor. Não é para usar todos os dias, é uma estratégia para dias importantes quando você quer mais disposição, mais energia corporal e melhor desempenho íntimo. Se for a primeira vez, comece com metade dessa dose. Isso é fundamental. O estômago precisa se adaptar. A sensibilidade varia de homem para homem. Uma forma muito eficiente de reduzir desconfortos é fracionar a quantidade ao longo do dia e consumir junto às refeições, completando a dose total antes do período em que você deseja melhor desempenho sexual. As cápsulas com liberação entérica também ajudam bastante porque evitam irritação gástrica e fazem o bicarbonato agir onde realmente importa. O erro é achar que mais quantidade gera mais efeito. Não gera. O excesso só traz efeitos colaterais e pode atrapalhar justamente aquilo que você quer melhorar. Quando usado corretamente, o bicarbonato favorece a circulação, retarda a fadiga, melhora a resposta vascular e ajuda o corpo a sustentar a excitação por mais tempo. Agora eu vou te explicar algo que quase nenhum homem escuta, mas que faz toda a diferença na sua vida íntima. A maioria acredita que o problema sexual começa no pênis, mas na prática ele começa no metabolismo. O seu desempenho na cama depende diretamente da forma como o seu corpo produz energia e de como o seu sangue consegue circular sem resistência. Quando o organismo entra em um estado ácido constante, seja por estresse, excesso de trabalho, má alimentação ou esforço físico intenso, ocorre uma queda na eficiência muscular e vascular. Isso significa menos oxigênio nos tecidos, contração pior, fadiga mais rápida e resposta sexual instável. O bicarbonato atua exatamente nesse ponto crítico. Ao equilibrar o pH interno, ele melhora a capacidade das células de utilizar em energia, reduz a sobrecarga metabólica e favorece a dilatação dos vasos sanguíneos. Com isso, o sangue chega com mais facilidade ao pênis, a rigidez se mantém por mais tempo e a sensação de controle durante a relação aumenta. Além disso, homens que utilizam o bicarbonato corretamente relatam melhor recuperação após o sexo, menos exaustão e mais disposição para repetir a atividade sem aquele cansaço profundo que antes aparecia rapidamente. Isso acontece porque o corpo não entra tão cedo em estado de acidose metabólica, que é uma das grandes responsáveis pela queda de performance e pela perda de vitalidade ao longo do tempo.
Outro ponto importante é que com menor acidez há melhor funcionamento enzimático e hormonal. Isso não significa que o bicarbonato seja um hormônio, mas ele cria um ambiente interno mais favorável para que os seus próprios hormônios atuem de forma eficiente. E quando o ambiente interno melhora, a libido tende a responder. O que os estudos mostram é que esse suplemento simples não age apenas como um estimulante momentâneo. Ele melhora o terreno biológico onde a função sexual acontece. Por isso, muitos homens percebem não apenas ereções mais firmes, mas também maior interesse sexual, mais segurança e mais prazer durante o ato. Aqui está um ponto que eu faço questão de deixar muito claro, porque é onde a maioria dos homens erra e, sem perceber, destrói os próprios resultados. O bicarbonato não é um estimulante químico imediato. Ele não funciona como um comprimido que você toma e minutos depois sente um efeito artificial. Ele atua no equilíbrio interno do seu organismo e por isso usar errado não só diminui o efeito, como pode atrapalhar sua performance. O primeiro erro é tomar em cima da hora. Quando o lubicarbonato não teve tempo de ser absorvido e atuar no pH sanguíneo, ele fica apenas no estômago, causando gases, desconforto e nenhuma melhora real no desempenho sexual. O segundo erro é exagerar na dose, achando que mais quantidade gera mais potência. O corpo não funciona assim. O excesso aumenta a produção de gás no estômago, causa náusea, diarreia e mal-estar, exatamente o oposto do que você quer sentir em um momento íntimo. O terceiro erro é usar todos os dias. O bicarbonato não é um suplemento de uso contínuo. Ele é uma estratégia pontual para momentos em que você deseja mais energia, mais resistência e melhor resposta corporal. Outro erro comum é usar em um organismo já sobrecarregado por desidratação, má alimentação e privação de sono. O bicarbonato ajuda, mas ele não faz milagre sobre um corpo negligenciado. Para que o efeito seja realmente positivo, é fundamental que você esteja minimamente hidratado, tenha se alimentado de forma adequada e respeite o intervalo correto entre a ingestão e o momento de maior exigência sexual. Quando essas condições são respeitadas, o bicarbonato deixa de ser apenas um pó comum e passa a ser uma ferramenta metabólica poderosa. E é exatamente isso que a ciência mais recente vem confirmando. Agora eu preciso falar com você de forma muito responsável, porque saúde sexual nunca pode ser construída colocando o corpo em risco. Apesar de ser um produto simples e amplamente utilizado, o bicarbonato não é neutro. Ele contém sódio e interfere diretamente no equilíbrio interno do organismo. Homens com hipertensão não controlada, problemas renais, insuficiência cardíaca ou que fazem uso contínuo de medicamentos que alteram o equilíbrio de eletrólitos precisam obrigatoriamente conversar com seu médico antes de utilizar. O aumento do sódio no sangue pode elevar a pressão arterial e favorecer retenção de líquidos. Para alguns homens, isso não causa impacto relevante. Para outros, pode ser perigoso. Outro ponto importante é que o bicarbonato não deve ser utilizado em conjunto com grandes quantidades de álcool, nem em períodos de desidratação intensa. Nessas condições, ele sobrecarrega ainda mais o organismo e reduz os benefícios que poderia oferecer. Também não é indicado para quem apresenta histórico frequente de desconfortos gastrointestinais importantes, úlceras ou gastrites ativas sem acompanhamento médico. O objetivo aqui não é criar medo, mas consciência. O uso inteligente é sempre o que gera resultado sustentável. Quando respeitamos as doses, o intervalo e o contexto do corpo, o bicarbonato se torna um aliado da vitalidade masculina e não um risco. Agora, eu quero que você entenda algo essencial. O bicarbonato não é um truque isolado, ele é uma ferramenta dentro de uma estratégia maior de saúde masculina. Homens que envelhecem bem não são os que tomam mais remédios, são os que mantêm o corpo em um ambiente interno favorável ao funcionamento muscular, vascular e hormonal.
Quando você utiliza o bicarbonato de forma pontual, nos dias em que exige mais de si, você evita entrar em um estado de exaustão metabólica. Isso preserva sua energia, reduz o desgaste e mantém a resposta sexual mais estável ao longo do tempo. Isso significa menos dias de cansaço extremo, menos quedas de desempenho e mais constância na vida íntima. Mas para que isso se consolide, alguns pilares precisam caminhar juntos: hidratação adequada, alimentação equilibrada, controle do estresse e sono de qualidade. Sem isso, nenhum suplemento sustenta resultado. O bicarbonato potencializa o que já existe. Ele não substitui o cuidado básico com o corpo, mas amplia a capacidade de resposta. Homens que compreendem isso costumam perceber, com o passar das semanas, maior resistência, melhor recuperação após o sexo, mais disposição diária e uma sensação real de vitalidade que vai além do momento íntimo. E é exatamente essa constância que define a verdadeira saúde sexual. Chegamos ao ponto final e eu quero que você guarde uma mensagem muito clara. O bicarbonato de sódio não é moda. Ele é ciência antiga confirmada por estudos modernos. Por muitos anos, ele foi subestimado, esquecido e até ridicularizado por ser simples demais. Mas a verdade é que o corpo humano responde muito melhor ao que é fisiológico do que ao que é artificial. Os estudos mais recentes mostraram que esse suplemento barato melhora o ambiente interno do organismo, aumenta a tolerância ao esforço, reduz a fadiga metabólica e favorece a circulação. E quando isso acontece, o desempenho físico melhora e, junto com ele, a performance sexual. Use com inteligência, com respeito ao seu corpo e com consciência. Se este conteúdo te ajudou, caminhe mais perto, acompanhe meu trabalho, torne-se membro e permita que eu continue te orientando. Consciência, clareza e responsabilidade. Eu sou a doutora Márcia Rodrigues e estarei aqui para te ajudar a envelhecer com força, dignidade e potência. Até o próximo encontro. Yeah!